O primeiro passo para ingressar no Serviço Aéreo Especial Britânico não é uma candidatura, mas um ato de voluntariado. Essa diferença é fundamental. Todos os que se apresentam para a seleção já são militares treinados das Forças Armadas do Reino Unido. Podem vir de unidades de infantaria, regimentos paraquedistas, fuzileiros navais, engenheiros reais ou até mesmo de esquadrões da Força Aérea ou de comunicações. Todos já concluíram os treinamentos básicos e avançados, serviram por pelo menos 3 anos e acumularam experiência em missões reais, Irlanda do Norte, Afeganistão, Iraque, Serra Leoa. São soldados acima da média, reconhecidos por seu desempenho em suas unidades. E então, em algum momento, surgiu o aviso. A seleção para as Forças Especiais do Reino Unido acontece 2 vezes por ano, no verão e no inverno. O comunicado não faz promessas, não usa slogans motivacionais, nem oferece vantagens. Apenas informa a data, o local e os requisitos mínimos. É preciso ter menos de 32 anos, estar em condições físicas para passar no teste padrão do Exército Britânico antes mesmo de começar e contar com a recomendação de um oficial superior, no mínimo um major, que avaliará a disciplina, inteligência, motivação e preparo físico. Ao se inscrever, o candidato avisa seus companheiros de unidade. Alguns riem, outros demonstram respeito. O sargento Moore assina os papéis com uma expressão que pode significar tanto parabéns quanto você está louco, e é impossível saber qual dos dois. O ponto de encontro é Escola de Combate da Infantaria, em Brecon, no sul do país de Gales. As montanhas de Brecon Beacons, encharcadas pela chuva, parecem ter sido projetadas para testar os limites dos soldados britânicos. Na primeira convocação, são cerca de 100 candidatos, todos os amboinas de suas unidades e carregam histórias de missões reais. Há fuzileiros navais, soldados de regimentos de linha, alguns engenheiros, um operador de comunicações. Cada um acredita ser resistente o suficiente. À frente, instrutores dos SACs, homens experientes com olhares impassíveis, explicam um programa em tom monótono, sem gritos, sem incentivos, sem provocações. Eles apenas observam, avaliam e não dão nenhum retorno sobre o desempenho. Bem-vindo às montanhas, bem-vindo à seleção. A fase das montanhas dura 4 semanas e acontece nos terrenos acidentados de Brecon Beacons, no Vale de Elan e nas Black Mountains, no sul do país de Gales. O terreno é íngreme, muitas vezes encoberto por neblina, e já ceifou vidas de candidatos antes. A carga que cada um carrega aumenta dia após dia, 16 quilos depois, 20, 25, até chegar a 25 quilos, além do fuso e da água. As marchas entre os pontos de controle são feitas apenas com mapa e bússola, já que o uso de GPS é proibido e a visibilidade é quase nula, por causa das nuvens baixas. Em cada ponto, um instrutor marca o cartão e fornece a próxima coordenada sem palavras, sem encorajamento, sem pistas sobre o ritmo. O silêncio é intencional. O SAS exige autodisciplina, porque em operações reais não há o sargento gritando ordens. Há apenas o soldado, a missão, o clima e o que resta de suas forças. Um dos testes mais conhecidos é a subida do Pen y Fan. Como 86 ares de altitude, a dança do fan consiste em subir um lado da montanha, descer pelo outro e voltar ao ponto inicial, carregando todo o equipamento, enquanto o vento lança chuva no rosto. O tempo limite nunca é revelado. Só no fim da semana é que o candidato descobre se seu nome está na lista dos aprovados ou não. A cada dia, candidatos são eliminados. Tornozelos torcidos, hipotermia, exaustão, vontade quebrada. Até mesmo quem corre maratonas desiste no 6º dia porque a mente cede antes das pernas. As montanhas não se importam com o preparo físico. O que importa é o que existe por trás dele. O teste final é a longa caminhada, dezenas de quilômetros com 25 quilos nas costas, a serem percorridos em menos de 24 horas atravessando as montanhas, sozinho, sem rota definida,
Apenas pontos de controle e a própria capacidade de navegação, resistência e o diálogo interno que mantém o candidato em movimento quando cada fibra do corpo pede para parar. Dos on-kits iniciais, restam cerca de 20, talvez menos. Aprovado nas montanhas, o candidato ainda não é do SAS, nem perto disso. Começa então a fase de continuação, com 14 semanas de treinamento tático, técnico e procedimental na sede do regimento, em Hereford. Aprende-se o manuseio avançado de armas. Não apenas o fuzil padrão e a pistola que já conhece, mas todos os armamentos usados pelo regimento e pelos inimigos. Variantes do AK-47 Center, metralhadoras PKM, lançadores de granadas, pistolas estrangeiras. É preciso desmontar, montar e atirar com todas elas, pois em operações atrás das linhas inimigas pode ser necessário usar armas capturadas quando a munição acabar. O treinamento inclui patrulhamento, técnicas de emboscada, procedimentos para romper contato, reconhecimento de alvos próximos, demolições, tiro em combate, aproximado e direção de veículos em condições extremas que fariam qualquer seguradora civil cancelar o contrato. Depois, vem a selva, 6 semanas em Brunei ou Belize, sob calor e umidade equatoriais, que fazem o corpo perder entre 5 e 7 quilos durante o curso. Aprende-se patrulhamento de reconhecimento de longo alcance em florestas densas, onde o sinal de GPS não penetra e a vegetação é tão fechada que se ouve a respiração de um homem a 3 metros de distância, mas não se vê nada. As operações seguem rotinas rígidas, sem conversas, sem cozinhar, sem fogueiras, sem movimentos desnecessários. Come-se rações frias, dorme-se em redes e os jets são recolhidos em sacos plásticos, pois qualquer vestígio humano pode comprometer a missão. Em seguida, vem o treinamento de sobrevivência em combate. Durante dias, o candidato é caçado por uma equipe de forças especiais em campo aberto no país de Gales. A captura é intencional. Passa por interrogatórios táticos, posições de estresse, barulho branco, interrogadores que alternam gritos, charme e ameaças. A única informação permitida são os 4 grandes nomes: patente, número de identificação e data de nascimento. Para qualquer outra pergunta, a resposta é sempre a mesma. Desculpe, mas não posso responder essa pergunta. Quem cede é enviado de volta à sua unidade. Quem resiste recebe a boina bege com distintivo da adaga alada. Bem-vindo ao regimento. Com o brevet conquistado, o soldado passa a ser chamado de trooper, independentemente de sua patente anterior, cabo, sargento ou sargento-mor. Todos voltam ao posto mais baixo do regimento, uma decisão intencional. O SAS elimina hierarquias, porque elimina egos. Dentro da unidade, a autoridade vem da competência, não das insígnias usadas antes. Cada novo integrante é designado para um dos esquadrões de sabre A, B, D ou G. Dentro do esquadrão, é alocado em uma das 4 tropas, cada uma especializada em um método de infiltração. A tropa aérea é para operações de salto livre, incluindo técnicas de alta altitude como IOIA. A tropa de embarcações cuida de operações marítimas, com mergulho e inserção por caiaques. A tropa de montanha é treinada para guerra em ambientes alpinos e árticos. Já a tropa de mobilidade opera com veículos em terrenos roxos, usando Land Rovers blindados e quadriciclos. O soldado pode solicitar tropa aérea por preferir saltar de paraquedas, e o regimento costuma respeitar essa escolha, algo impensável em outras unidades do exército britânico. O primeiro ano é de estágio probatório e o brevet só se torna definitivo após esse período. Campo com a precisão dos seus movimentos e a calma sob pressão. Você não precisa dizer nada para que eles entendam que é ser um operador do SAS. Sua presença é a lição. O dia a dia na tropa é uma mistura de rotina e caos controlado. Os treinamentos nunca param. Uma semana pode ser dedicada a operações em ambiente urbano, com simulações de resgate de reféns em prédios abandonados, onde cada porta arrombada e cada canto limpo
são executados com a mesma intensidade de uma missão real. Na semana seguinte, o foco pode mudar para operações de longo alcance, com patrulhas de reconhecimento em terrenos montanhosos, onde a sobrevivência depende da capacidade de se mover sem ser detectado, de viver da terra e de manter a disciplina mesmo após dias sem sono. O SAS não treina para cenários ideais, treina para o pior possível. A relação com os oficiais é única. O major que comanda o esquadrão não é um superior distante, mas um líder que está no terreno tanto quanto você. Ele ouve suas avaliações, confia no seu julgamento e, quando necessário, assume os mesmos riscos. Essa confiança mútua é o que permite que uma unidade de elite funcione. Um oficial que não escuta seus sargentos ou sargentos, que não respeita a cadeia de comando, são rapidamente identificados e corrigidos ou removidos. Não há espaço para egos ou vaidades quando vidas estão em jogo. As operações continuam. Você já esteve em lugares cujos nomes nunca serão mencionados em relatórios públicos. Missões de contraproliferação, onde o objetivo era impedir que armas químicas ou nucleares caíssem em mãos erradas. Operações de resgate de reféns em territórios hosts, onde cada segundo conta e cada decisão pode significar a diferença entre sucesso e catástrofe. Missões de reconhecimento profundo, onde sua equipe se infiltra em território inimigo para coletar informações críticas, sabendo que, se forem descobertos, não haverá apoio imediato. O SAS não é uma força de reação rápida, é uma força de ação decisiva que opera onde outros não podem ou não ousam. A idade e as lesões começam a pesar. Você já viu operadores mais velhos deixarem um regimento, alguns por escolha, outros porque o corpo não aguenta mais. Mas mesmo aqueles que saem carregam consigo o que aprenderam. Muitos se tornam instrutores em outras unidades de forças especiais ou assumem papéis em segurança privada, aplicando os mesmos padrões de excelência. Outros simplesmente desaparecem, integrando-se a uma vida civil que nunca será completamente normal depois do que viveram. O regimento, porém, não para. Novos recrutas chegam, passam pela seleção, são testados e moldados. Você os observa, avalia suas habilidades e, quando necessário, os corrige com a mesma franqueza que recebeu. Não há espaço para sentimentalismos. Se um recruta não está à altura, ele é dispensado, não por crueldade, mas porque o padrão não pode ser comprometido. O SASSIS não é para todos. É para aqueles que estão dispostos a pagar o preço em suor, sangue e sacrifício, e assim o ciclo continua. Missões são planejadas, executadas e analisadas. Erros são estudados. Acertos são reforçados. O regimento evolui, adaptando-se a novas ameaças, novas tecnologias, novos desafios, mas alguns princípios permanecem inalterados. A confiança absoluta na equipe, a busca incessante pela excelência e a compreensão de que, no fim, o que importa não é o que você fez, mas o que você está disposto a fazer pelo homem ao seu lado. Com a mesma precisão que tinha aos 28 anos, quando um soldado está em dificuldade, bebendo demais, com o casamento desmoronando, carregando algo de uma missão que não consegue largar, você percebe? Porque já viu isso antes, porque já viveu alguma versão disso. E agora, depois de 2 décadas de serviço, oferecem-lhe o posto sargento regimental, o E-regimental CS mais alto suboficial da unidade. Um Warrant Officer Class. Um responsável por manter os padrões e as tradições de uma organização que existe desde 1971 e cuja reputação é o ativo mais valioso das operações especiais britânicas. Quem os vence? O peso desse lema não é simbólico. Homens morreram para prová-lo, você aceita. Muda-se para o escritório da RSN e Styling Lines, e o peso do cargo se instala imediatamente. Anda pelos corredores onde cada fotografia na parede é de um homem que serviu onde você serve agora. Alguns sorriem em uniforme de deserto, outros em equipamento de selva, outros ainda de preto. No cerco à embaixada do Irã, em 1970, a operação que colocou o SAS no mapa mundial e redefiniu o que o público entendia por forças especiais. Alguns não voltaram. Agora,
Você carrega o legado deles, mantém as tradições que construíram e garante que os homens que virão sejam dignos do regimento que herdarão. Aos 40, a maioria dos soldados do SAS já se aposentou. Uma carreira típica dura 23 anos. Alguns estendem, poucos conseguem. O desgaste físico é implacável e só os mais resistentes aguentam além do limite. Não há desfile de despedida. O SAS não faz desfiles. Há uma confraternização no refeitório dos sargentos, bebidas com homens que serviram ao seu lado por uma década ou mais. Homens que o carregaram quando estava ferido e que você carregou em troca. Homens cujos filhos conhecem seu rosto porque você passou natais na casa deles quando as missões o mantiveram em Hereford, longe da sua própria família. As despedidas são discretas porque soldados do SAS não expõem sentimentos em público, mas os apertos de mão duram mais do que o necessário. Você segue em frente. Trabalha como contratado militar no Oriente Médio ou na África, faz proteção executiva para corporações ou governos, ou para indivíduos cujo nível de ameaça exige homens com seu treinamento específico. Alguns ex-SAS vão para o NSA, o Serviço Secreto de Inteligência, integrando o East Squadron ou incremento para operações não atribuíveis, em países onde soldados britânicos não podem ser oficialmente vistos. O salário no setor privado é extraordinário em comparação ao que ganhava no exército, 400 vezes mais em ambientes de alto risco. Como soldado, você recebia 30 mil libras por ano e recebia 35 mil libras por ano. A diferença é gritante, mas você não entrou por dinheiro. Entrou por algo que não consegue explicar para quem não esteve lá a sensação de fazer parte do melhor. De que uma patrulha de 4 homens nas montanhas do Afeganistão, no deserto do Iraque ou na fronteira da Irlanda do Norte era a forma mais pura de ser soldado. E que nada na vida civil jamais se comparará a isso. Você tenta se adaptar, descobre que as únicas pessoas que entendem a frequência exata da sua experiência são os homens com quem serviu, então os encontra em reuniões, em funerais, em pubs discretos, onde o barman sabe que não deve fazer perguntas. O ciclo nunca para, neste exato momento, em algum quartel do exército britânico, um cabo do regimento paraquedista, um fuzileiro do 40 Comendo ou um soldado de um batalhão de infantaria. Lê um aviso no quadro, seleção UKSF. Alguns são atraídos pelo desafio. Ele tem 25 anos. Já fez um turno no Afeganistão, uma missão na Estônia ou um exercício no Quênia. É forte, capaz e inquieto de um jeito que sua cadeia de comando reconhece, porque já viram isso antes nos homens que acabam partindo para Hereford. Ele pensa nas Brecon Beacons, no Fandens, na Londrag, com uma mochila de 25 quilos nas montanhas galesas. Pensa na Dagalada, no Boina Bege, nas palavras. Quem ousa vence? Ele conversou com um amigo que tentou a seleção e falhou, que lhe disse que foi a coisa mais difícil que já fez, que as colinas quebraram algo dentro dele que ainda não sarou. Conversou com outro que passou e não disse quase nada, porque é assim que o regimento exige. Ele não sabe o preço real. Os casamentos que não sobrevivem às missões. Os filhos que crescem com um pai presente no corpo, mas com a mente ainda em um complexo, em Baza ou em um esconderijo, em Helmand. As lesões que se acumulam em silêncio, até que seu corpo se torne um museu de danos, mantido em pé por ibuprofeno e temusê. Os amigos nas fotos de Sterling Lines, que não voltaram. Ele não sabe nada disso. O que ele sabe é a data, sabe onde se apresentar. Escreve seu nome na lista. Dos 100 que se reúnem em Brecon, 10 receberão a boina. Ele pretende ser um deles. Todos pretendem. É isso que faz a seleção ser o que é. O regimento não persegue ninguém, nunca perseguiu. Abre uma porta e espera para ver quem atravessa. O